mantenham animados para o nosso evento final no sábado, tá bom? E agora, partindo aí para a nossa apresentação, para as boas-vindas dos nossos convidados, eu quero dizer que é um prazer recebê-los. E agora eu apresento para vocês a nossa querida Fabiana Alves, que é diretora do Rabobank, e o nosso professor Carlos Shinoda, que é membro da equipe de coordenação do curso de MBA em Gestão de Negócios. Sejam muito bem-vindos, Fabiana e professor Shinoda. Vocês me ouvem bem? Posso me dizer, pessoal? Ok. Bom. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente no papel de plateia, como vocês também estarão, dada a relevância do tema. Quero agradecer a presença da Fabiana e em nome do PSEG e da coordenação do curso, dar as boas-vindas a todos. Daqui a pouco estaremos juntos. Vamos, então, à palestra. Obrigado. Maravilha. Então, agora a gente vai para a nossa apresentação do segundo webinar do dia com o tema Disruptura Global e Transformação nas Organizações. Assistam aí essa apresentação, espero que seja essencial para o crescimento de vocês. E se surgirem dúvidas ou vocês tiverem perguntas, mandem aí na nossa caixinha de perguntas da plataforma, que no momento ideal a gente vai responder, tá bom? Ou melhor, a Fabiana e o professor Shinoda vão responder. E agora eu entrego a palavra à Fabiana. Boa noite. Há 12 anos atrás, eu era vocês. Eu desfrutava dessa alegria e desse orgulho enorme que vocês devem estar sentindo de poder dizer para si mesmo: eu consegui, eu estou quase terminando meu MBA. MBAs exigem um grande esforço, uma dedicação, uma abdicação de tempo livre, investimento e tudo mais em nome do profissional que vocês querem ser. Via ser diretora do Rabobank, num banco internacional, focado no agro, renomado e cheio de propósito, pode ser parte da definição de sucesso para quem faz um MBA. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Ser diretora não era exatamente uma ambição para mim. Aliás, trabalhar em um banco foi, na verdade, a primeira grande disruptura da minha carreira. Eu sou engenheira agrônoma, formada na concorrência, na UFV. Pode passar o próximo slide. A minha paixão era produção e nutrição animal. Mesmo sabendo que naquela época, já faz tempo, hein, gente, que eu tive na faculdade, o futuro da profissão estava na produção de grãos do cerrado, no boom do cerrado. Mas eu gostava mesmo era de cavalo, gado de leite, curral, jeans e botina. Meu plano era ser mestranda em produção animal aí na Exalc. Acontece que uma greve no último semestre tirou as minhas chances de me candidatar para essa vaga, dado que eu só me formei depois que o curso já tinha começado. Portanto, logo na largada, eu tive totalmente que flexibilizar meus planos e substituir o mestrado técnico por um curso de especialização em gestão para enfrentar meu primeiro desafio, que foi gerenciar uma produção de leite verticalizada aí na região de Piracicaba. Então, minha carreira começou com 7 anos de intenso aprendizado, gerenciando uma produção e uma mini indústria de leite. E aí eu cheguei numa conclusão: vacas não aprendem calendário. E aí eu estava pronta para um trabalho que eu pudesse tirar férias. Então, depois de terminar o meu curso de especialização na FGV, o SEAG, veio a oportunidade de aplicar esse conhecimento adquirido nesse projeto de gestão de produção primária, de fazenda, numa outra grande missão, que foi ajudar a integrar a área administrativa da Sucos Del Valle com a área de produção, que, por incrível que pareça, se assemelhava muito a uma planta de leite, quando a Sucos Del Valle veio para o Brasil.
Alguns de vocês talvez se lembrem que a Sucos Del Valle foi uma disruptura de mercado, porque eles criaram um nicho que ainda não existia, que era do suco pronto para beber. E ela foi, então, cobiçada pelas maiores corporações globais de alimento, e hoje ela pertence à Coca-Cola. Bom, gente, na Sucos Del Valle eu não cheguei a ter um grande cargo, mas esse conhecimento prático da complexidade que é gerenciar uma fazenda me possibilitou participar de uma transformação muito bacana na Sucos Del Valle. E foi atuar na gestão daquela empresa sem necessariamente ter um cargo de poder que me levou aí, então, para o mundo da consultoria do agro. Bom, a vida aí deu uma grande reviravolta. Meu marido foi admitido num programa de MBA na Universidade da Califórnia. E aí eu não pensei duas vezes, arrumei 8 malas, pus uma criança em cada braço e parti do interior de São Paulo para Davis, na Califórnia. Para UC Davis, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é a principal universidade agrícola nos Estados Unidos. Meu plano inicial era fazer um curso de gestão de projeto, que é um curso mais light, que me possibilitaria me dedicar à adaptação e à educação dos meus 2 meninos. Então, imaginem a cena. Longe da família, sem ajuda em casa, com 2 crianças que não falavam inglês, e o meu inglês também era bem básico, by the way. Um marido que estudaria de 50 a 60 horas por semana. Hoje, quando eu olho para essa cena, eu poderia chamar de disruptura de vida. Na época, disruptura não era uma palavra famosa, não era uma palavra tão popular como é hoje. Então, na época, eu chamei de loucura mesmo. Principalmente quando, ao final do meu MBA, ao invés de voltar para o Brasil, quando ao final do MBA do meu marido, ao invés de voltarmos para o Brasil, eu decidi fazer o meu MBA. E aí essa jornada, que acabou durando quase 4 anos, certamente transformou minha carreira, a minha pessoa, a vida da minha família e tudo mais. E hoje eu sei o quanto essa experiência de cursar um MBA demanda liderança, a flexibilidade e resiliência. Então, parabéns para vocês. Muita resiliência. 12 anos depois, aqui eu estou. Outra disruptura. Uma UF-viana falando para MBAs da Exalc realmente é uma disruptura. Dada a enorme tradicional e super construtiva concorrência entre essas 2 escolas. Bom, no último semestre do meu MBA, a gente tem como obrigação fazer um estágio de verão. E a minha escola, a UC Davis, me sugeriu que me candidatasse para a vaga de estagiária de MBA no Rabobank. A minha cara, jura? Banco? Não, eu quero trabalhar na cadeia de alimentos. E foi aí que eu entendi que no Rabobank eu teria uma missão especial, que seria de contribuir para transformar a gestão do agro brasileiro. Porque o Rabobank estava justamente naquela época acompanhando o boom da produção agrícola empresarial no Brasil. Então, eu deixei ofertas de trabalho na Califórnia, a mágica vida de Davis, que se algum de vocês conhece ou já ouviu falar, é uma ilha da fantasia, para vir estruturar uma área de consultoria para grandes produtores rurais dentro do Rabobank. E começando com um projeto em Barreiras. Alguns de vocês, se não conhecem, já ouviram falar. E aí pensa num choque cultural sair da Califórnia e vir para Barreiras. Bom, da consultoria, eu passei também a dar suporte para o, na época, diretor do Rural Bank no Brasil. O Rabobank tem 2 divisões de negócio. Uma é o rural, que atende aos grandes produtores agrícolas, e outra chamada corporate. No total, a gente está aí presente em 17 agências, com 17 agências espalhadas pelo Brasil, atendendo 1.500 produtores, e através do corporate, que fica aqui em São Paulo, nós atendemos 150 grandes empresas do agro. E a minha trajetória foi estruturando o setor de consultoria e ajudando a construir essa rede que hoje é o Rabobank dentro do agro brasileiro. Bom,
Eu fiz isso alargando os meus horizontes, como eu fiz na Sucos Del Valle, independente do meu cargo. E o Rabobank é um banco muito, muito cheio de propósito e que facilita muito a gente se identificar, se engajar com a causa e se dedicar muito. Então, eu queria convidar vocês a conhecer um pouco mais do que é esse propósito do Rabobank, que hoje em dia é denominado Cultivando um Mundo Melhor Juntos. Então, eu trouxe um pequeno filme para a gente assistir juntos. Você ouve o Rabobank dizer, cultivando um mundo melhor juntos. Mas o que isso significa? Significa que estamos voltando para nossas origens. Surgimos a partir de pequenos bancos cooperativos agrícolas holandeses para fornecer crédito para seus membros, para conquistar algo grandioso, juntos. Foi por isso que nosso banco foi originalmente criado, com coragem, inovação e determinação. Nós sabemos como é importante estabelecer conexões, compartilhar conhecimento e trabalhar juntos, preparar nossos clientes para o futuro e incentivar o crescimento dos negócios. Mas há mais. Juntos de governos e parceiros, estamos ajudando todos, em especial aqueles com menos de 45 anos e com renda média, a ter uma posição financeira mais sólida. Juntos de institutos de educação e conhecimento, empresas, empreendedores e milênios, estamos estimulando um crescimento sustentável para pequenas e médias empresas na Holanda. Juntos, cerca de 100 agências locais do Rabobank na Holanda e suas redes têm como objetivo o bem-estar e a prosperidade da região, em conjunto com agentes importantes como o WWF e a ONU Meio Ambiente, estamos implementando soluções de nossos clientes e parceiros para abordar importantes questões alimentares globais em cada continente. Isso não é somente responsabilidade social, mas também um modelo de negócio inteligente. Imagine que continuaremos nessa jornada, que lutaremos por um mundo melhor. Juntos, estamos evoluindo cada vez mais para sermos um banco destemido, que apoia as iniciativas de seus clientes com grande impacto social. Nós lutamos por um mundo melhor e dizemos, cultivando um mundo melhor juntos. Você está comigo? Minha surpresa, depois de 5 anos de banco, 6 anos de banco, o meu chefe na época decidiu sair do banco e gentilmente me recomendou e indicou para sucedê-lo, a sentar na cadeira que ele deixava, enquanto ele ia para o outro lado da rua se tornar meu concorrente. Isso foi uma outra grande disruptura na minha carreira, ou seja, uma necessidade de adaptação para um cenário que eu não previa. Eu estava pronta para ser diretora? Óbvio que não. Embora ele viesse me formando e eu fosse o braço direito dele, eu não estava pronta para ser diretora. Mas eu tinha muita confiança no propósito da instituição, no time que eu tinha ajudado a construir. E, de certa forma, na minha capacidade de adaptação, depois de ter passado por toda essa experiência desafiadora, por exemplo, que é fazer um MBA. E eu me encantei com a possibilidade, claro, de continuar esse processo de transformação. Interessante é que, nesse momento, o Rabobank também se transformava, implementando uma governança bem mais global. E aí a diretoria rural passava, então, a se reportar para um head global e nós tínhamos que nos adaptar a uma nova cultura. Bom, a minha gestão foi pautada por uma gestão compartilhada, com o empoderamento da minha equipe e a confiança de que eles sabiam muito mais do que eu em alguns aspectos. E que nós todos estávamos muito alinhados com o propósito do banco de cultivar um mundo melhor juntos. Sim, o Rabobank é uma instituição que tem a pretensão de ajudar a transformar o mundo. Após 4 anos de gestão dentro do rural, veio uma outra oportunidade gigante para eu me reinventar mais uma vez. Mudar para a diretoria do corporate. Como eu falei para vocês, nós temos 2 unidades de negócio. E aí, ao invés de liderar a equipe de 150 pessoas que ficava espalhado por essas 17 agências,
cuidando dos grandes produtores, das grandes operações agrícolas do Brasil, eu passaria a liderar uma equipe bem menor, que fica em São Paulo, mas que atende as grandes empresas, as cooperativas, as trades, as processadoras de alimento, ou seja, o antes e o depois da porteira. Pode não parecer, mas a mudança foi muito grande. Ao invés de viajar pelo país de jeans e botina, eu entrei para o mundo do CIS. Passei a ter contato com CFOs, CEOs e um universo de transações bem maiores e bem mais complexas. E liderando um time cuja dinâmica também era bem diferente. De novo, era um momento de transformação para o Rabobank, que evoluía da implantação daquela governança global, há 2 anos atrás, para a percepção de que aquela estrutura global, na verdade, tinha criado muitos silos dentro do banco, e que isso não combinava mais com os trends e com a nova gestão, e para onde o mundo estava indo. Então, eu vim para o corporate com a proposta de ajudar o Rabobank a criar uma cultura One Bank, onde não se tinham mais silos e as unidades de negócio trabalhariam juntas. E então, embora eu tivesse uma paixão enorme pelo rural, eu vi aí um novo propósito. A minha experiência no rural podia contribuir com essa nova missão. E agora eu estou aqui, terminando o meu 2º mandato, orgulhosa do time que nos tornamos no corporate, com um perfil já bastante diferente, bem mais integrado e bem mais cooperativo e ligado a todas as outras áreas do banco, inclusive desenvolvendo agora soluções também junto com o Rural Bank para financiar toda a cadeia do agro. Ao longo desses anos, então, gente, o principal motor da minha carreira foi me identificar identificar as oportunidades com o meu propósito. E a minha trajetória está fortemente conectada com os insights que a gente vai falar daqui por diante. E vocês podem ter certeza, pode ter parecido uma longa introdução, mas eu espero que vocês já tenham captado algumas coisas na minha fala que vão conectar com o que a gente vai discutir. O meu objetivo seria ajudar vocês a entender como propósito, identificação e engajamento se conectam com a transformação global e com a disruptura e com um novo jeito de gerir as organizações, que eu sei que é a grande pauta desse fórum. Então, de agora em diante, a gente vai falar como essa disruptura global tem impactado os modelos de gestão e como é liderar a transformação. Como é hoje liderar no mundo VUCA, onde a disruptura é o novo normal. Eu gostaria de ter aqui alguns voluntários depois para me ajudar a responder algumas perguntas. Mas eu espero que alguns de vocês já tenham tido contato com esse conceito do mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora existe até um outro novo termo, né, que é o BINA, que é um mundo de disruptura, imprevisível e bastante, vamos dizer, estressado, né? O nível de incerteza aumentou muito nesses últimos tempos. Bom, basta dizer o que a gente está vivendo nesse momento, né? O home office, que supostamente deveria melhorar a qualidade de vida das pessoas, está aumentando a carga de trabalho e liderando a carga de trabalho está liderando a lista de reclamações e várias instituições estão tendo que lidar com um aumento excessivo de burnout e de estresse devido a essa nova forma de trabalhar para a qual a gente ainda não está acostumado, estamos ainda aprendendo. E agora a gente vai começar a entrar, então, nos aspectos da transformação global, né, da disruptura. A primeira delas, que é impossível não mencionar, é a de inteligência artificial e Big Data, que tendem a eliminar posições de trabalho, mas criar novas posições de trabalho, que a gente às vezes ainda nem conhece, e que exigirão novas habilidades de todos nós.
A diretora executiva do World Economic Forum afirmou que cerca de 40% das habilidades consideradas essenciais hoje nos profissionais irão mudar. O fórum prevê que até 2025, tá aí, gente, 2020 passou assim, 2025 está chegando, a automação irá eliminar 85 milhões de emprego no mundo, enquanto a nova divisão de trabalho entre máquinas, humanos, algoritmos, inteligência artificial, vai criar outros 97 milhões. Então, não é uma transformação negativa. Na verdade, ela é uma transformação que pode, inclusive, ampliar o mercado de trabalho no mundo, porém que vai exigir novas habilidades. Para falar um pouco de disruptura no mercado financeiro, as fintechs. Bom, as fintechs estão obrigando os bancos a rever o seu modelo de negócio, né? Basta dizer como o Nubank transformou agora a forma de realizar pagamentos, o Pix é uma consequência disso, como o Spotify mudou a música, né? Em tão pouco tempo. E um aspecto que aí a gente começa a conectar com o agro, como que a disruptura que está sendo causada pela mudança climática está conectando e demandando a necessidade de conexão extrema entre crescimento econômico e sustentabilidade, que é um paradoxo que o mundo vai ter que acatar, né? Não temos outra alternativa. E aí é fundamental que o agro diz 100% respeito ao agro, né? E é fundamental para o futuro do agro que a gente consiga lidar com esse paradoxo de crescimento econômico e sustentabilidade. Por quê? O desbalanço entre crescimento econômico e sustentabilidade vai tornar a mudança climática mais severa e o setor que é mais impactado por essa possível mudança climática é o agronegócio, sem dúvidas. Então, gente, nesse ambiente de disruptura e transformação, inovar passou a ser uma necessidade, não mais uma necessidade apenas, mas uma questão de sobrevivência, né? E na cadeia do agro não é diferente. Então, nós estamos vendo aí uma explosão do número de startups no agro. Houve um mapeamento recentemente que já falava em mais de 300 startups só no Brasil. E muitas dessas startups sendo adquiridas, né, obviamente, por grandes corporações. E por que isso? Porque a governança pesada das grandes transformações e o tradicional mindset de gerir não promove o melhor ambiente para a inovação, né? E é por isso que as grandes corporações estão interessadas nas startups, e algumas delas também criam unidades totalmente independentes focadas em inovação, mas descontaminadas da velha cultura. Ou seja, isso por si é uma disruptura, é uma transformação na forma como o tradicional pesquisa e desenvolvimento era feito nas empresas. É inevitável a gente pensar o quão amplo é essa transformação que está acontecendo em todo o globo e em todas as organizações, por consequência, e na forma de governá-las e de gerenciá-las. Vamos dar uma olhadinha à cadeia do agro, só para a gente falar um pouco das transformações específicas do nosso setor. Pode passar o próximo slide. É um slide um pouco busy, mas o conceito que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: a gente tem a cadeia do agro sujeita a todas essas forças e instabilidades. Nós estamos vendo aí enormes consolidações na cadeia, na ponta inicial da cadeia dos insumos. Nós estamos vendo aí as agritechs, né, as startups, influenciando não só a produção agrícola, como outros elos da cadeia, demandando, agilizando essa inovação. Nós temos um pedaço, um elo da cadeia que a gente está chamando aí de originação, né, que é aquela parte intermediária da cadeia de alimentos, né? Quando a gente estiver falando de grãos, estamos falando das tradings, onde as margens estão caindo dramaticamente. Nós temos aí uma tendência também de industrialização com queda de margens, com muita competitividade,
um varejo sendo transformado pelas novas configurações do consumidor, pelas novas demandas do consumidor, por um consumidor muito mais digital e com exigências muito mais específicas. E na parte de baixo a gente percebe a inteligência artificial, a gente ilustra a inteligência artificial, o Big Data, a agricultura 4.0, o blockchain, interferindo e atuando em toda a nossa cadeia contribuindo com toda essa transformação. Sem falar nos aspectos de sustentabilidade, que estão colocados aí na ponta da cadeia por serem, vamos dizer, uma nova demanda do consumidor, mas, obviamente, essa questão da sustentabilidade só é resolvida se ela se refletir na cadeia toda para trás. Então, eu espero que esse slide tenha dado uma ilustradinha do tanto de transformação que a gente está tendo que lidar dentro do agro. E o que os novos modelos de gestão apontam, né, para assimilar tudo isso? A gestão passa a ter que ser muito mais compartilhada e descentralizada, porque as decisões precisam ser muito mais rápidas, as adaptações precisam acontecer, e, por outro lado, as decisões precisam ser multifatoriais, considerar muito mais fatores e muito mais instabilidades e muito mais paradoxos. Por exemplo, como a gente cresce sustentavelmente, né? Como a gente absorve, por exemplo, no elo das trades, uma redução de margem a ponto das tradings ficarem quase inviáveis. Então, a blockchain e como que as trades vão continuar existindo na medida em que o blockchain estiver atuando na cadeia e a gente não vai mais ter a assimetria que hoje permite, que hoje é o core business de uma trade. Todas essas questões são muito, muito importantes. E as decisões sobre elas têm que ser tomadas de uma maneira muito diferente do que a gente viu até muito pouco tempo atrás. Porque essa nova gestão requer uma visão muito mais ampla do que é possível para um líder detentor do poder de decisão ter, como era no modelo tradicional. E aí aqui a gente vê, então, uma explosão dos conceitos agile, espero que vocês tenham ouvido já falar disso, aonde as empresas não estão mais organizadas necessariamente naquele organograma careta e tradicional, e se montam tribos, squads, aonde a decisão é pulverizada, os projetos são de curtíssimo prazo, com entregas rápidas, né? E cargos se tornam muito menos relevantes. De maneira que o empoderamento dos times se torna fundamental e a colaboração é o tom da vez. Planejamentos estratégicos. Bom, aquele velho planejamento estratégico de 5, sei lá mais quantos anos, rígidos, se tornaram totalmente obsoletos nesse ambiente, já que se adaptar às mudanças é fundamental. Portanto, adeus à previsibilidade de resultados de longo prazo. Não temos mais esse luxo, né? E para as companhias abertas ainda mais, apertem os cintos. Muito mais volatilidade no preço das ações, na medida em que os novos trends pipocam pelas redes sociais, em muito mais volume, muito mais rapidamente, as notícias, os trends, os furos, os erros, e podem causar reações nem sempre tão lógicas nos investidores, que também não são mais os investidores tradicionais. Haja vista a popularização do investimento no mercado de ações trazida pela XP, né? Algo muito, inclusive, positivo. A democratização do acesso ao investimento que está acontecendo também e que influencia todo o agro. Hoje, os CRAs são distribuídos pela XP, inclusive, por exemplo, nós emitimos o primeiro CRA de pessoa física no Brasil e foi distribuído pela XP. Então, isso tudo nos indica que tem um outro fator que é muitíssimo importante: comunicação, dentro desse trend de disruptura e transformação. A comunicação antes era feita por aquela mídia tradicional, né? O jornal, o jornalista, o especializado, a mídia especializada e tudo mais. Essa mídia perdeu relevância e frente à comunicação das redes sociais,
que rapidamente, como eu falei, expõe os erros e acertos das organizações, e tira o controle dos interlocutores da mão das organizações e coloca esse controle da interlocução na mão do público, na mão dos clientes, na mão dos consumidores. Isso é, de novo, uma nova disruptura causada pela mídia digital e que impacta a maneira como a gestão das empresas é feita. Podem ter certeza. E a maneira como o agro também se comporta. Hoje, um incidente, por exemplo, ambiental, ou algo relativo a questões de produção no Brasil, muito rapidamente circula no Instagram da Europa em questão de horas. Isso significa que as empresas precisam ser geridas com muito mais pluralidade de visão e muito mais atenção à gestão da imagem e da reputação. Ou seja, os valores e os propósitos das organizações não podem mais estar na parede. Eles têm que ser vividos genuinamente, porque eles estão muito mais expostos e, portanto, eles precisam ser claros, coerentes, o que eu considero extremamente positivo. Todas essas disrupturas que eu comentei e esses paradoxos ampliaram muito a relevância e a magnitude do mundo de compliance. Bom, vocês não têm ideia do que se tornou o mundo de compliance em banco. É enlouquecedor. As áreas de compliance, que antes eram focadas em garantir que a empresa cumpria as suas políticas, as suas regras e a regulamentação sobre as quais ela estava submetida, hoje, dentro do setor financeiro, elas têm tanto ou mais poder do que a área de crédito para a aprovação de um novo cliente. Então, pensem o quanto que isso, numa cadeia como a cadeia do agro, que é extremamente dependente, né, do suporte financeiro, o quanto que isso é crítico. Hoje, o produtor não pode se dar o luxo de estar em listas negras, porque isso vai ser pego pelo sistema financeiro. Uma trading que fica constantemente sendo implicada em questões, em discussões polêmicas e éticas sobre sustentabilidade, começa a ter dificuldade de obter o seu tão preciso capital de giro. Questões de envolvimento com a política, com processos políticos, com países que têm sanções, tudo isso que antes era uma coisa desejável, era uma coisa monitorada e acompanhada, hoje em dia é o dia a dia do setor financeiro com ferramentas extremamente sofisticadas, robôs que ficam pelo mundo afora procurando todas essas coisas, e, portanto, o agro passa a ter que ter uma relação de muito mais transparência com seus parceiros financeiros e passa a ter que assimilar toda essa responsabilidade de compliance. Bom, toda essa complexidade nos diz o seguinte: as organizações precisam se esmerar na resiliência do seu modelo de negócio. Mas, ao mesmo tempo, aqui outro paradoxo, ser mais flexíveis do que nunca, porque as mudanças virão, né? E a pandemia nos mostrou como muitos negócios foram flexíveis e se adaptaram e foram resilientes a toda essa crise. O banco foi um deles. Imagina que em fevereiro alguém dentro do Rabobank ia acreditar que era possível um banco de 600 pessoas espalhado em 17 cidades pudesse trabalhar em home office. E nós não tivemos nem um dia de interrupção e nenhum grande incidente operacional. Mas isso se deve à robustez dos nossos processos, mas também à capacidade de adaptação e à flexibilidade. Gente, há muito pouco tempo atrás, bancos dependiam de agências, né? E hoje eles funcionam com as soluções digitais e em home office, e não é só o Rabobank, né? Todos os bancos hoje têm um contingente enorme de pessoas trabalhando de casa e tendo que, os sistemas do banco tendo que garantir o sigilo e toda a segurança da informação, ainda mais com a nova lei de privacidade.
Então, disrupturas nós não escolhemos, elas vão acontecer. E os modelos de gestão precisam estar muito preparados para absorver tudo isso. Bom, muitas das transformações são frutos também das novas expectativas dos clientes. O Agro 4.0, por exemplo, né, está tendo que assimilar não só a digitalização, mas os trends globais de sustentabilidade, de carne vegetal, de consumo local, de menos caloria, de menos proteína, enfim, todos esses trends malucos, um dia o ovo é vilão, no outro dia o ovo é o rei, tudo isso hoje tem impacto tremendo, né, numa cadeia, principalmente no Brasil, que depende do mercado externo e depende desses trends que a gente não controla. Bom, isso significa que as novas demandas por rastreabilidade, mais sanidade, o animal welfare, né, tratamento dos animais, comidas mais saudáveis, redução do uso de agroquímicos, redução do impacto e da emissão de carbono, não é tão importante mais se a gente concorda ou discorda. A gente tem que assimilar, né? Porque esse é a disruptura que aconteceu no mundo e que a gente tem que assimilar para continuar sendo o celeiro do mundo e provendo a segurança alimentar para o mundo, porque os nossos clientes são globais. Bom, na prática, a transformação está extremamente conectada, então, com a tomada de decisão, né? E aí, aqui, eu espero que vocês comecem a entender de onde eu vim e para onde eu estou indo. Como é que o propósito se conecta com a tomada de decisão? Eu não sei se na estrutura da palestra alguém pode falar agora ou só no final. Lívia, é só no final? Acho que sim, né? Continuo, então? Ok. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando aonde que essa pessoa vai conectar tudo isso. Começou falando de propósito de carreira, passou por toda essa visão do que está acontecendo em termos de disruptura e de transformação global. E agora, como é que a gente amarra tudo isso? E a gente vai começar a amarrar tudo isso aqui, na tomada de decisão. Lembra que eu falei para vocês que a tomada de decisão precisa ser descentralizada? Pois é, nós vamos chegar lá. E com paradoxos aqui muito interessantes que a gente precisa pôr luz e ter como gestores, futuros gestores do agro que vocês vão ser, ter uma visão muito interessante. Porque quando a gente diz que a decisão tem que ser rápida e descentralizada, a agilidade, às vezes, pode parecer contrária à gestão de risco, né? Porque num ambiente volátil, é óbvio que os riscos se tornam cada vez maiores. Mas se você precisa de mais habilidade para reagir e se adaptar, como que fica essa equação? Bom, isso significa que a decisão não pode mais percorrer os tradicionais caminhos hierárquicos e burocráticos. Ela precisa ser descentralizada. Um outro paradoxo, conhecimento e intuição. Se a gente quer uma decisão rápida, não há mais tempo para cada decisão a gente ir botar o departamento de análise setorial, fazer não sei quantas pesquisas e ler os trabalhos, as teses e trazer um reporte que leva 1 mês, 2, 3 meses, circulando em vários departamentos da empresa. Ficou muito difícil de continuar operando dessa maneira. E também não dá mais para a gente tomar a decisão olhando para o setor em que a gente atua, para o elo da cadeia onde a gente está. As decisões têm que ser muito mais plurais, tem que se olhar o impacto daquilo de A a Z,
O que isso vai impactar lá no começo da cadeia até para o consumidor final. Então, a pluralidade de conhecimento passou a ser necessária para favorecer a assertividade dessas decisões mais rápidas e que, às vezes, têm um caráter mais intuitivo do que elas costumavam ter e menos tempo para estar tão embasado e tão respaldado por dados. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de dados com a inteligência artificial aumentou demais. O fato é que, de um jeito ou de outro, tomar decisões no legado do passado, olhando para o retrovisor, passou a ser bastante temerário, dado que o mundo fica novo a cada dia, né? E a gente tem que tomar decisões alinhadas com o contexto de hoje e com o contexto que está por vir, e não com o contexto que a gente tinha até o ano passado. E, às vezes, a gente tem que tomar decisão num mundo desconhecido, como foi esse ano, o mundo da pandemia. E aí, a gente chega num outro paradoxo, erros e progresso. O que eu quero dizer com isso? Nessa nova dinâmica de disruptura global, né, em que a gente toma decisões sem conhecer exatamente o mundo de amanhã, os resultados também se tornam muito menos previsíveis. E a gente, por outro lado, não pode vacilar, porque temos que inovar, né? Para se adaptar, a gente tem que buscar as inovações, assimilar as inovações. Então, errar vai ser parte também do novo normal. E dentro das organizações, isso precisa ser assimilado como progresso, como parte do processo de acatar a disruptura, a transformação global, e gerir de uma forma diferente, né? E não como tradicionalmente a gente olhava para o erro dentro das organizações como uma questão de reprovação. Se as organizações não tiverem dispostas a errar, dificilmente a inovação acompanha o ritmo de mudança no mundo. E agora chegou uma hora bem interessante também, que é uma hora de pontuar por que a diversidade e inclusão estão tão em pauta. Porque elas passaram a ser fundamentais para essa qualidade de decisão plural que enxerga mais do que o nicho e do que aquela organização e o mercado onde ela está inserida. E a visão de mundo de pessoas homogêneas, de pessoas que têm o mesmo background. A diversidade e a inclusão, gente, não é um discurso politicamente correto. Não é uma forma de ser bacana com a sociedade. Ela é fundamental para adequar a tomada de decisão das organizações ao mundo de hoje. Um mundo que é plural, que as decisões das organizações precisam estar alinhadas com esse mundo que a gente está inserido. E tem pesquisas e dados já disponíveis de Harvard mostrando a grande correlação de empresas que têm na sua cultura a diversidade e a inclusão com melhores resultados comparado com empresas do mesmo porte e do mesmo setor. Isso está disponível já. Não trouxe aqui hoje porque eu achei que para uma sexta-feira às 8 da noite, um bate-papo era muito mais apropriado do que um monte de gráfico e estatística. Mas eu posso garantir para vocês que esses dados estão disponíveis. E quando a gente fala de inclusão e diversidade, porque diversidade, não adianta você ter a diversidade se essas pessoas não se sentem parte da organização. E aí é que vem a questão da inclusão. É preciso ter a diversidade e ter um ambiente propício para que elas sejam inclusas, não como diversas. E tem que estar aqui porque nós temos que ter 20% de pessoas com necessidades especiais. Não, não é por isso. É porque elas estão ali para realmente contribuir com a qualidade das decisões e com a inserção das companhias, das organizações dentro de um mundo plural. E nesse mundo muito mais carente de igualdade, muito carente, né, de igualdade de oportunidades, tem sim um aspecto das organizações assimilarem também a responsabilidade social de resolver essa questão, né? Porque essa questão de falta de oportunidade, ela é uma questão do mundo no qual as organizações estão inseridas, e isso também passa a ser, essa responsabilidade social também passa a ser parte da gestão de forma inquestionável. Então, para concluir esse tópico de tomada de decisão, eu convido a vocês a refletirem por 10 segundos
como é que essa história de tomada de decisão conecta com tal propósito que a sujeita gastou quase 10 minutos falando. Eu gostaria, e com o propósito das pessoas e com o engajamento das organizações. Enquanto eu tomo um golinho de água, eu convido vocês a pensar e refletir nisso por 2 segundos. Como a decisão se conecta, a tomada de decisão em empresas no mundo atual se conecta com o propósito das pessoas e o engajamento destas com as organizações. Se alguém pudesse falar, eu ia convidar um voluntário, mas eu estou entendendo que a participação das pessoas vai acontecer na sala de network depois. Qual seria a resposta que eu adoraria ouvir? Ora, se as empresas dependem de decisões rápidas e descentralizadas, inovadoras, alinhadas com a sua estratégia, que não gerem um risco inaceitável para os seus resultados e para a sua reputação. Lembra, reputação passou a ser um fator também fundamental. Que tem uma ampla visão do contexto. É necessário, então, que essas empresas, essas organizações, essas instituições tenham não só as pessoas mais bem formadas, com todos os diplomas e mais competentes que tenham no mercado. Essas pessoas têm que estar engajadas com a missão e com o propósito daquela organização, porque elas vão ter poder de influência. E se elas não estiverem engajadas com a missão e o propósito daquela organização, a coisa não vai funcionar. Portanto, é fundamental, mais a cada dia, que as pessoas conheçam o seu propósito para fazer essa identificação com a causa pelas quais elas trabalham. Segundo uma matéria de Harvard, quando as pessoas se sentem pertencendo ao trabalho, parte daquele propósito daquela organização, ou seja, o propósito da pessoa está identificado com o propósito da organização, tem 3,5 vezes mais chances de que aquela pessoa esteja contribuindo com o seu total potencial. De maneira que, MBAs de gestão do agro, vocês, meus 2 centavos de dica para vocês é que vocês reflitam sobre qual é o propósito que vocês querem dar para essa próxima etapa da sua carreira. Porque a expectativa dos empregadores, das organizações que vocês vão fazer parte, ou dos negócios que vocês vão gerir, é de que esse propósito, essa identificação de propósito, seja essencial para o tamanho da sua contribuição. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, e isso também é matéria de Harvard. Ou seja, o tamanho da sua contribuição para os resultados do que você fizer, seja um negócio, seja dar aula, seja filantropia, seja terceiro setor, o que seja que você for gerir e que você for fazer. Porque quando você souber o seu propósito e for em busca dele, você se torna líder de você mesmo e da sua carreira. E aí, nós chegamos aqui num capítulo final da minha fala. Líder de você mesmo, líder da sua carreira. É óbvio que, falando de gestão, de transformação, de tomada de decisão, a gente tinha que chegar nesse tema liderança, né? E por falar em liderança, quem são os líderes? São as pessoas que têm cargo? Nesse novo jeito de gerir? Não. A decisão descentralizada, um novo modelo de trabalho, aonde as contribuições esperadas vão muito além dos seus cargos, são esperadas do engajamento das pessoas com aquele negócio, líder é todo mundo. É esperado que todos passem a ser líderes da sua carreira, como eu já tinha mencionado antes. E o papel dos líderes, de fato, mudou. Porque, enquanto, até muito pouco tempo atrás, as pessoas esperavam dos seus líderes estabilidade,
previsibilidade. Qual é o conjunto que ele determinasse, qual é o conjunto de tarefas que aquele cargo é responsável em executar. Quais são as minhas responsabilidades? E que o líder trouxesse um senso de homogeneidade. Isso não é mais assim, principalmente quando a gente fala de milênios entrando no mercado de trabalho. Hoje, os líderes têm que estar focados na experiência humana. E a experiência humana hoje é, principalmente da nova geração, mudança, desafio, missão, propósito e diversidade. Essas são as palavras que definem hoje quais são os temas que um líder tem que lidar. O líder tem que ajudar as pessoas a fazer essa conexão de qual é a responsabilidade deles com o propósito que eles têm dentro daquela organização. Os líderes têm que absorver, ao contrário de buscar uma equipe homogênea, eles são os responsáveis por abraçar a diversidade. E ao invés de trazer aquele senso de previsibilidade, ele tem que trazer o gosto pelo desafio. E ao invés de representar a estabilidade, ele tem que ser o agente de mudança. De maneira que cargos vão continuar a existir nesse mundo VUCA. Porque a gente precisa de alguma estrutura e de alguma accountability, como a gente fala em inglês, que é mais do que, é diferente, né, da responsabilidade. Mas esses cargos vão ter uma relevância diferente. Eles vão ter que absorver esse novo jeitão de tomar decisão. Ou seja, essa liderança hoje é uma liderança não mais de autoridade, de poder, de influência, é uma liderança de transformação. E não há mais tempo, então, já que não há mais tempo, então, para essa liderança, para essa estrutura dependendo de decisões hierárquicas, né? E os diretores e os executivos como eu não detêm mais todo o conhecimento e toda a enormidade de informação e toda a pluralidade de visão que a gente precisa para tomar decisões, né? Isso tudo tem que estar espalhado nos times. E cada vez mais esse conhecimento múltiplo espalhados no time precisa ser acompanhado de confiança. Confiança que os líderes precisam ter para empoderar essas pessoas para poder democratizar a decisão. E a inovação. Bom, enquanto, então, esses líderes precisam ter garantia de que as organizações estão funcionando com pessoas tomando decisões o tempo todo, eles precisam estar focados em garantir que a estratégia seja executada, mas, ao mesmo tempo, de olho nas necessidades de adaptação, de olho nas disrupturas que estão acontecendo na frente, atrás, do lado, no nicho que a gente está, no outro nicho, na outra cadeia, para que as estratégias possam ser flexibilizadas e adaptadas. Então, no modelo Agile de gestão, por exemplo, e se vocês quiserem entender mais desse modelo, o Spotify, que foi o precursor que lançou esse modelo de gestão há mais de 10 anos, por ter sido muito procurado para entender pelas grandes organizações como se podia fazer isso, disponibiliza não só no Spotify, mas no YouTube, vários podcasts a respeito. E eu recomendo assistir, primeiro porque eles são extremamente divertidos, e eles são muito inspiradores sobre o que é o novo modelo de gestão e a estrutura das organizações num mundo transformado e disrupto. Então, dentro desses modelos Agile, um squad, que é um conjunto de pessoas com conhecimento múltiplo, eles são empoderados para tomar pequenas decisões todos os dias e fazer pequenas entregas em prazos muito curtos. Eles não têm mais um projeto, igual a gente conheceu o projeto, que é um negócio que começa com um project officer, e aí você tem o PMO, e aí aquele projeto é interminável de anos. Não, isso não cabe mais, né? Os squads e as tribos têm pequenas missões e que eles vão trazendo resultados todo dia, e que essas missões vão sendo adaptadas conforme a disruptura acontece, conforme o mundo em que aquela organização está inserida vai sendo transformado.
De acordo, então, para a gente entender, né? Bom, ser líder nesse cenário é uma loucura, é uma loucura. E a gente que tinha uma outra escola fica se perguntando quais são as habilidades como líder que eu preciso desenvolver para ser um bom líder num ambiente de tanta transformação global e de tanta mudança. A Crescimento, que é um parceiro do Rabobank, uma consultoria de liderança, uma das mais expressivas do país, compilou aí, baseado em materiais de Harvard, do MIT, das grandes escolas de gestão do mundo, essas 7 habilidades, né, que são completamente diferentes das 7 habilidades que vocês vão encontrar nos livros de liderança de 10 anos atrás, completamente diferentes. Claro, a primeira delas não podia ser diferente, como eu já falei, o líder precisa ter capacidade de ajustar a sua estratégia, mas ele tem que ser uma pessoa aberta e autêntica. Ninguém mais quer ter um ser inacessível, né? Uma pessoa não pessoa como chefe, como líder. As pessoas querem ser lideradas por pessoas autênticas, por pessoas que mostram quem elas são, porque isso é parte do processo de identificação. Vocês sabem que a maioria das pessoas, às vezes, não se demite das organizações, elas se demitem dos seus chefes, dos seus líderes, por falta de identificação. Então, se a identificação e o propósito são tão fundamentais, os líderes têm que deixar muito claro quem eles são, não só como profissionais, mas como pessoas, para dar essa oportunidade de identificação com o seu time, né? E muito autênticos, muito transparentes. E eles precisam compreender muito o comportamento, não só do seu time, mas o comportamento dos consumidores, o comportamento do mundo, que é quase incompreensível. E construir um ambiente de muita cooperação, né? Um ambiente de muita confiança e muita cooperação. Ser extremamente hábil em alinhar e flexibilizar. Estabelecer a melhor combinação entre homens e máquinas. E aqui eu não estou... Homens e máquinas é uma licença poética para um sentido figurado. Entre a capacidade e a presença, a força de trabalho humana e a inteligência artificial, e o Big Data, e a automação, e aos recursos digitais, e tudo mais que a gente está vendo. Tem tarefas que, felizmente, né, as máquinas vão talvez levar muitos séculos para nos substituir. Porque a tarefa de interação humana, que passa a ser cada dia mais crítica, essa é uma tarefa que as máquinas não conseguem nos substituir, né? E que é tão importante. O líder tem que desenvolver os outros. E aí sempre teve. O líder sempre foi responsável por definir necessidade de treinamento, promover treinamentos e tal. Mas agora é desenvolver os outros não só como profissionais, como pessoas. Aquela conversa de que a gente deixa a pessoa que a gente é na porta da empresa, isso não existe mais. Isso não cabe mais. Isso não fecha mais na conta toda e no contexto todo de disruptura e transformação global, onde as pessoas precisam estar engajadas com aquilo que eles fazem. A pessoa que está sentada ali executando uma determinada tarefa e que tem uma determinada responsabilidade, ela é a pessoa por completo, ela não é um profissional, ela é uma pessoa. Parece uma coisa boba, mas era um conceito que até pouco tempo vigorava, né? Que o bom profissional era aquele que sabia separar a sua vida pessoal, a sua personalidade, da sua responsabilidade, do seu papel na empresa. Esse profissional não contribui para o processo de engajamento, de integração, de cooperação, de sinergia, de propósitos entre empresa e colaboradores. Então, não é esse mais o profissional desejado. O profissional desejado é o sujeito que é autêntico e que trabalha com gosto do que ele está fazendo e que promove a integração com seus colegas de trabalho. Por outro lado, os líderes têm que estar muito atentos à questão do overworking, principalmente nessa história de pandemia, mas ainda assim, no geral,
porque é cansativo para nós todos seres humanos assimilar tantas mudanças, né? Nosso cérebro não está equipado para tantas horas e tanta informação, tantas horas na frente do computador, do iPad. Eu trabalho com 3 coisas na minha frente, meu computador, meu iPad, 2 telefones. Nosso cérebro não foi ainda selecionado geneticamente para isso, né? Então, os líderes têm que estar muito atentos às questões de qualidade de vida e saúde mental das pessoas. E, claro, promover a inovação no meio de tudo isso. Então, ser líder hoje, gente, é um grande desafio. Ser líder de uma equipe, ou ser líder de uma organização, ou ser líder de uma instituição, ou ser líder de um projeto, ou de uma atividade social, o que quer que seja, é muito difícil, porque a gente vai estar sempre lidando com pessoas e as interações humanas se tornaram mais complexas. Mas essa é a nova toada da transformação global, né? A liderança hoje tem que ser focada nas experiências humanas, porque o nível de eficiência e de resultado que se espera, a gente não consegue se a experiência humana não estiver sendo boa. E todas essas habilidades, elas favorecem o que a gente conversou sobre gestão compartilhada, onde a cooperação, a confiança, a pluralidade de capacidades vão maximizar os resultados das contribuições individuais. Então, 2 mais 2 tem que ser 6, né? Nem 5 mais. Né? Então, se a gente entende que os negócios, no final do dia, são empreendimentos humanos, né? E que a transformação que está acontecendo no mundo, ela está acontecendo em cima das cabeças da raça humana, né? A gente fica fácil a gente entender por que no fim do dia o sucesso das organizações depende da atuação das pessoas, né, de forma alinhada com o propósito das organizações e o propósito delas mesmas. E a gestão, então, tem que focar não mais só no negócio, a gestão tem que definitivamente focar nos negócios e nas pessoas. Antes eram bacanas aquelas empresas que falavam, nós temos foco no nosso time, nos nossos empregados, nos nossos colaboradores. Não, isso agora não é mais vantagem nenhuma, isso é uma necessidade de qualquer organização. Foco no negócio, no propósito da organização e muito foco nas pessoas. Bom, eu espero que agora a minha longa introdução tenha começado a fazer algum senso para vocês, né? Lembra que eu disse para vocês que eu não estava preparada para ser diretora? Pois é, eu acho que eu alcancei algumas posições de liderança na minha carreira, não exatamente só pelo que eu sei. É claro que ter um MBA, como vocês vão ter, ajuda demais e para determinadas posições é fundamental. No entanto, é também fundamental, foi para mim, e é isso que eu queria dividir com vocês, não só o que eu sabia e o que eu aprendi e os diplomas que eu tinha, mas quem eu era, quem eu sou. É a pessoa Fabiana que conseguiu se identificar com o Rabobank de uma tal maneira e ser identificada pelo Rabobank como uma potencial líder capaz de criar engajamento das pessoas, capaz de ser uma pessoa e uma líder com as quais bons profissionais se identificassem. E isso tudo porque eu não tive outra escolha a não ser acreditar no poder da cooperação. Porque em vários momentos na minha vida eu tive em situações tendo que entregar resultados, tendo que lidar com expectativas sobre o que eu era capaz de fazer, diante de cenários em que eu nunca tinha tido antes. É claro, isso é normal para todo mundo, mas que eu nem sabia tudo que eu tinha que fazer. E eu não tive outra escolha a não ser empoderar o meu time, acreditar nesse poder da cooperação, nesse poder do propósito. Né? E o Rabobank, de fato, foi uma organização que facilitou muito a minha missão, por ser uma organização que tem um propósito muito claro. Bom, mesmo tendo mudado do rural para o corporate, né, isso para mim permanece muito forte, porque essa mudança para mim foi uma mudança que veio
com a possibilidade e com a missão de eu ajudar o Rabobank a construir o One Bank, um banco integrado, um banco onde todo esse cenário que a gente descreveu aqui, todos esses desafios que a gente descreveu aqui de gestão, pudessem ser abraçados por uma equipe que tivesse realmente engajada com o propósito de cultivar um mundo melhor juntos. Sem silos, com mais horizontalidade, com muita cooperação e muito alinhamento. E o Rabobank é uma instituição que, por atuar só no agro e ser uma instituição global da relevância que está totalmente impactado por todas as transformações globais e, não preciso dizer, especialmente as transformações do agro. Então, a gente está investindo muito na capacidade de comunicação, em diversidade e inclusão, em inovação, tentando nos adaptar para oferecer um serviço diferenciado para os nossos clientes. Aqui no Brasil, sofrendo às vezes com a concorrência, que tem modelos de negócio muito diferentes do nosso e que às vezes são mais ágeis do que a gente. Mas sempre com o propósito de cultivar um mundo melhor juntos, né? Então, é muito bom ser parte de uma organização que tem uma missão tão clara e uma missão que cria esse tipo de engajamento. O bacana é que não precisa ser um banco holandês com 120 anos de história. A gente sabe que os holandeses estão sempre à frente de muitos movimentos, né, globais e etc. Isso passou a ser um trend de todas as organizações, né? Por quê? Para muitas empresas, porque todas as empresas começam a perceber o valor de definir o seu propósito, que isso passa a possibilitar a identificação dos seus colaboradores, dos seus clientes, da sociedade com os propósitos daquela empresa, precisa ser feito não é mais porque pega bem, porque é bacana, mas porque esse parece ser o único óbvio caminho de se prosperar no mundo dos negócios globalmente. Então, vocês que estão aí concluindo esse MBA do Agro, esse curso de gestão de negócios, certamente vão ter muitas oportunidades de liderar, de transformar, de atuar para que os negócios prosperem no agro, num mundo VUCA e em transformação. Tenho certeza, porque essa é a cena que te espera. Só que eu gostaria, então, de terminar repetindo: o quão melhor você conhecer o seu propósito, melhor você vai navegar nessas disrupturas, mais fáceis serão as suas escolhas e certamente maior vai ser a sua contribuição pessoal. Porque não é o cargo de diretor que traz sucesso. O que traz a sensação de sucesso é quando você se sente realizado pessoalmente, fazendo algo que faça sentido para você. E eu espero, então, que vocês me perdoem pela minha longa apresentação, porque ela tinha a intenção de chegar aqui, nesse ponto, conectando tudo isso. Muito obrigada. Fabiana, muito obrigada, então, pela sua apresentação. Eu confesso que eu me senti aqui te ouvindo aconchegada e impulsionada com tudo que você disse, e eu ouso dizer que os nossos participantes também se sentiram dessa forma. E durante aí a apresentação a gente não teve a participação do pessoal que está assistindo, né? Mas agora, migrando para a nossa sala de network, com certeza a gente vai ter. Inclusive, mandaram já para mim várias perguntas e a gente vai conseguir responder isso lá na sala de network. Então, vocês que querem, que desejam participar desse momento de bate-papo, vocês podem clicar no botão Networking, aqui do lado esquerdo da nossa tela. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de saber se você, Fabiana, ou o professor Shinoda gostariam de deixar aí uma mensagem final? Eu estou na tela? Sim. Sim. Bom, acho que a minha mensagem final foi dada, né? Busquem o seu propósito e acreditem nele, porque é ele que vai trazer o seu sucesso. E o agro precisa de muita gente com propósito. Que bom ter vocês
nesse mercado. Muito obrigada. Muito obrigada. Professor Shinoda? Quero fazer um comentário aqui. Essa noite vai ser difícil de dormir, viu, Fabiana? Um mosaico interligado com essa didática, muito bom. E com todo esse fundo filosófico, né? Até eu sempre pergunto, o Rabobank nasce a partir da fusão de duas cooperativas de crédito. Agora, o pessoal das cooperativas de crédito no Brasil não falam a palavra, não se identificam como banco, né? Sim. Máximo como cooperativas financeiras. Agora, o Rabobank no Brasil, ela é uma cooperativa de crédito ou é só lá fora que ela... É uma ótima pergunta. Inclusive, hoje nós tivemos um evento com as grandes cooperativas brasileiras, que são nossos clientes, e trouxemos o nosso board member, que veio falar justamente, o evento chamava de Cooperativa para Cooperativas. Não cooperativas de crédito, mas cooperativas do agro. O Rabobank é uma cooperativa na Holanda. No Brasil, nós somos um banco. No entanto, existe um trabalho cultural extremamente forte que está por trás da ideia de cultivar um mundo melhor juntos, é que, independente de no Brasil nós termos um banco, o espírito e os valores cooperativos são parte da nossa cultura. E mesmo, como o Rabobank é um banco, mas não de capital aberto, não é uma empresa listada, ele simplesmente é um banco que pertence à cooperativa da Holanda, então nós não temos que reagir a ações de mercado, nós podemos tomar decisões com valores de cooperativa, ainda sendo um banco, e não temos... a lucratividade máxima como o nosso principal objetivo. O principal objetivo do banco realmente é ser um banco que cultiva um mundo melhor juntos. Obrigado. Então, vamos dar oportunidade aos nossos alunos agora. Excelente. Obrigada. Muito obrigada pelos comentários de vocês e muito obrigada pela presença de vocês dois aqui também. E agora, então, a gente vai lá para o nosso Momento Network. Como eu falei, é só vocês clicarem no botão Networking à esquerda aqui na plataforma. E quero, por último, ressaltar que segunda-feira a gente volta às 18 horas com os nossos webinars. Espero que vocês se mantenham animados. E digo o seguinte, se vocês acharam todo o conteúdo de hoje precioso, não tem por que ficar parado em vocês esse conteúdo. Então, compartilhem com seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, inclusive. Falem para eles se inscreverem no evento e assistirem, participarem com a gente a partir da segunda-feira. E eu me despeço por aqui e a gente aguarda vocês na sala de network.